Narrativa. Eu nunca imaginei que seria esse cara. Sabe aquele tipo? O cara que descobre que a esposa vem mentindo na cara dele há meses, talvez mais tempo. Mas o negócio da traição é o seguinte. Ela não se anuncia com música dramática ou uma revelação repentina. Às vezes ela simplesmente chega até você numa tarde aleatória de quinta-feira e te dá um soco no estômago. Eu estava na garagem, trocando as pastilhas de freio da minha caminhonete. Nada demais, só manutenção de rotina. Meu celular estava em cima da bancada, e o dela carregando dentro de casa. Pelo menos era para estar lá. Ela tinha deixado em cima da bancada da cozinha quando foi tomar banho. Eu ouvi ele vibrando sem parar. 3 vezes. 4 vezes. 5 vezes. Aquele tipo de vibração insistente que faz você achar que tem alguma coisa urgente acontecendo. Então eu entrei, limpei a graxa das mãos e dei uma olhada na tela. A prévia já mostrava o suficiente. Mais do que o suficiente, na verdade. Mal posso esperar para te ver hoje à noite. Mesmo lugar. O nome do remetente era só D com um emoji de coração do lado. Eu peguei o celular. Sem senha. Ela tinha tirado a senha algumas semanas atrás. Disse que confiava em mim e que não precisava de barreiras de privacidade entre a gente. Que atencioso. Eu rolei pra cima. A conversa voltava há meses. Planos detalhados. Nomes de hotéis. Horários em que eu supostamente estava no trabalho ou visitando meu irmão. Elogios sobre o quanto ele a fazia se sentir bem. Viva. A apreciada. Tinham fotos também. Não vou descrever. Você consegue imaginar. Eu fiquei parado na minha cozinha, segurando o celular da minha esposa, todo sujo de pó de freio e óleo de motor, e tomei uma decisão ali mesmo. Sem confronto. Sem implorar por explicações. Sem terapeuta de casal. Sem segunda chance. Tirei foto de tudo com meu celular. Todas as mensagens. Todas as fotos. Cada pedacinho de prova. Depois coloquei o celular dela de volta exatamente onde ela tinha deixado. Ela saiu do banheiro uns 20 minutos depois, cabelo enrolado numa toalha, completamente alheia. Me perguntou como estava indo o freio. Eu disse que tudo bem, que terminava em 1 hora. Ela sorriu e foi pro quarto se vestir. Eu terminei o serviço no freio, lavei as mãos. Depois liguei pro meu amigo Mason que trabalha com direito de família. Deixei um recado pedindo se ele tinha tempo pra gente se encontrar amanhã de manhã. Falei que era urgente. Naquela noite, ela fez o jantar. A gente comeu junto. Ela falou do dia dela no consultório odontológico onde trabalha como higienista. Reclamou de um paciente difícil. Perguntou do meu dia. Eu respondi normal. Fiz as perguntas de acompanhamento certas. A gente assistiu uma série antes de dormir. Eu não dormi muito naquela noite. Não porque eu estava emotivo. Eu não estava chorando nem com raiva nem magoado do jeito que você poderia esperar. Eu estava planejando. Pensando na logística. Contas bancárias. O contrato de aluguel da nossa Tovinhouse. O que era de quem? Como executar isso de forma limpa e eficiente? Na manhã seguinte, encontrei o Mason num diner perto do fórum. Mostrei tudo o que estava no meu celular. Ele olhou tudo meticulosamente, tomando o café dele. Você quer entrar com o pedido imediatamente? Ele perguntou. Hoje, se possível. Ele assentiu. Me dá 2 horas. Vou deixar a papelada pronta. Você vai precisar assinar uns documentos. E a gente entra com o pedido hoje à tarde. Virgínia tem a opção de divórcio sem culpa. Mas com essas provas, a gente consegue forçar termos favoráveis se ela contestar alguma coisa. Ela não vai contestar. Eu disse. Ela ainda não sabe que eu sei. O Mason ergueu a sobrancelha. Você não confrontou ela? Pra quê? O que ela vai dizer que importa? Eu tenho tudo o que preciso bem aqui. Eu bati no meu celular. Eu não preciso das explicações ou desculpas dela. Só preciso da assinatura dela nos papéis do divórcio. 3 horas depois, eu tinha cópias dos documentos protocolados no meu carro. O Mason me aconselhou a entregar para ela pro oficial de justiça para manter tudo oficial e documentado. Eu concordei. Fui no banco na hora do almoço. Abri uma nova conta corrente num banco completamente diferente. Configurei o depósito direto do meu salário para cair lá a partir do próximo pagamento. Fiz uma lista de todas as despesas conjuntas e calculei exatamente a metade. Quando cheguei em casa naquela noite, ela já estava lá, fazendo macarrão. Parecia feliz, cantarolando junto com a música que tocava no celular dela. O mesmo celular que continha meses de infidelidade documentada. Bom dia, ela perguntou, mexendo o molho. Produtivo, eu disse. Eu sentei na mesa da cozinha e fiquei olhando ela se mexer pela nossa cozinha, completamente sem saber que a vida dela estava prestes a mudar para sempre. Uma parte de mim ficou pensando se eu não deveria sentir algo mais. Raiva. Tristeza. Traição. Mas tudo o que eu sentia era uma estranha sensação de clareza. Eu já tinha perdido tempo demais.
Cada minuto que eu gastava fingindo que estava tudo bem era mais um minuto roubado da vida autêntica que eu merecia. Uma vida onde eu não estava sendo feito de idiota. Onde eu não era o plano B. Onde eu não estava jantando na frente de alguém que me olhava nos olhos e mentia sem hesitar. Ela serviu o macarrão. A gente comeu. Ela comentou que ia encontrar a Sofia amanhã à noite para tomar uns drinks. A melhor amiga dela. Aquela que tinha sido madrinha no nosso casamento. Aquela que vinha na nossa casa para noites de jogo e trazia o marido Ethan. Eu só assenti e dei mais uma garfada. Deixei ela achar que estava tudo normal. Deixei ela acreditar que ainda tinha controle da narrativa que vinha escrevendo pelas minhas costas. Porque em umas 48 horas, um oficial de justiça entregaria os papéis de divórcio para ela e ela ia entender que a história já tinha acabado. Eu só estava esperando o momento certo para fechar o livro. O oficial de justiça apareceu às 18h47 no sábado. Eu sei porque eu estava sentado na minha caminhonete a 2 quarteirões dali, assistindo tudo acontecer pelo app de rastreamento que eu tinha instalado temporariamente no meu tablet. Não no dela. Eu não ia cruzar nenhuma linha legal. Eu só queria ver o momento acontecer. Ela abriu a porta achando que era entrega de pacote. Em vez disso, ganhou um envelope que ia desmontar a fantasia em que ela vinha vivendo há meses. Eu dei 30 minutos para ela antes de voltar dirigindo. Quando entrei pela porta, ela estava sentada no sofá, papéis espalhados ao redor, celular colado no ouvido. Ela olhou para mim, e eu vi na hora. A máscara tinha rachado. Ela encerrou a ligação de repente. Que história é essa? Eu coloquei as chaves na bancada. Papéis de divórcio. Autoexplicativo. Você não pode estar falando sério. Eu tô extremamente sério. Você vai ver que tudo tá bem detalhado. A Tovinhouse é alugada, então isso é simples. Conta conjunta divide 50-50. Minha caminhonete, seu sedã. A gente não tem filhos, nem bichos. Isso deve ser direto. O rosto dela passou por umas 6 expressões diferentes em 10 segundos. Choque. Negação. Confusão. Depois uma coisa parecida com raiva começou a surgir. Você nem quer conversar sobre isso? Só papéis? Só isso. Eu tirei o celular do bolso e abri a galeria de fotos. Entreguei para ela. Rola aí. Vai com calma. Ela olhou para a tela. Eu vi a cor sumir do rosto dela enquanto rolava pelos prints. Todas as mensagens. Todos os planos. Todas as mentiras documentadas em alta resolução. Onde você conseguiu isso? No seu celular. Quinta à tarde. Você deixou em cima da bancada. Ela tentou devolver meu celular como se estivesse queimando os dedos dela. Isso é. Eu posso explicar. Não precisa. As mensagens explicam muito bem sozinhas. Mesmo hotel da última vez. Fala pra ele que você vai trabalhar até tarde. Mal posso esperar para sentir suas mãos em mim de novo. Quer que eu continue? Não é o que parece. Eu até ri disso. Não consegui evitar. É exatamente o que parece. Você tá dormindo com outra pessoa. Há meses. Enquanto voltava para casa e fingia que estava tudo bem. Enquanto eu trocava óleo na garagem, você planejava o próximo encontro com o D. Ela se encolheu quando eu disse a letra. Não significou nada. Foi um erro. Erro é esquecer de comprar leite. Isso foi escolha. Várias escolhas. Centenas delas, na verdade. Cada mensagem que você mandou. Cada vez que apagou uma mensagem. Cada vez que me olhou e mentiu. A voz dela ficou menor. A gente pode consertar isso. Terapia. Eu faço o que for preciso. Eu não quero consertar isso. Eu quero sair. Por isso que eu entrei com um pedido. Por isso que você tá segurando papéis em vez de ter uma conversa. Ela se levantou, papéis caindo no chão. Então é isso. Anos juntos e você simplesmente desistiu? Sem briga. Sem tentar. Brigar por que exatamente? Pelo privilégio de ficar com alguém que me respeitou tão pouco que nem se deu ao trabalho de esconder direito? Que manteve o parceiro de caso salvo no celular com um apelidinho fofo e emoji de coração. Eu te amo. Você tem um jeito interessante de demonstrar. Ela começou a chorar então. Aquele tipo de choro que supostamente faz os homens cederem. Supostamente ativa algum instinto de proteção. Mas eu só fiquei lá parado, sentindo nada além de uma leve impaciência. Por favor, não faz isso. Eu cometi um erro horrível, mas a gente pode superar. As pessoas fazem isso o tempo todo. As outras pessoas podem fazer o que quiserem. Eu não tô interessado em ser um daqueles casais que passa anos em terapia tentando reconstruir confiança que nunca deveria ter sido quebrada. Então você vai simplesmente jogar fora tudo que a gente construiu? Você já jogou fora. Eu só tô reconhecendo que acabou e seguindo em frente. Tem diferença. Ela agarrou meu braço. Quem vai contar pras nossas famílias? Pros nossos amigos? O que as pessoas vão pensar? Eu tirei a mão dela com calma.
Você pode contar a versão que te fizer se sentir melhor. Eu vou falar a verdade quando me perguntarem. Mas, honestamente, eu não ligo pro que as pessoas pensam. Isso não é sobre reputação. É sobre amor próprio. Pra onde você vai? Isso não é mais preocupação sua. Meu advogado tem todas as minhas informações de contato. Qualquer comunicação passa por ele a partir de agora. Você já tem advogado? Eu entrei com o pedido quinta à tarde. Você tá recebendo isso no sábado. Eu não perco tempo depois que tomo uma decisão. Ela afundou de volta no sofá. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Provavelmente devia ter pensado nas consequências antes de começar o caso. Ações têm resultados. Acontece que você não controla quais resultados você recebe. Eu fui pro quarto e comecei a arrumar uma mala. Ela me seguiu, parada na porta. Era alguém que eu conheço? Eu perguntei, dobrando uma camisa. É alguém do seu trabalho? Um dos meus amigos? Pessoa aleatória de app de encontro? Ela não respondeu. Não importa, eu acho. Quem quer que seja, espero que tenha valido a pena. Acabou. Eu terminei. Assim que recebi esses papéis. Eu fechei a mala. Time inconveniente. Tô falando sério. Eu falei pra ele que a gente não pode mais se ver. Ótimo pra você. Quer uma medalha de ouro por terminar o caso depois de ser pega? Não funciona assim. Você não ganha crédito por parar quando não tem outra escolha. Eu peguei meus itens de higiene do banheiro. Algumas roupas do armário. O suficiente para 1 ou 2 semanas enquanto eu resolvia a moradia definitiva. Ela ainda chorava, mas mais baixo agora. Eu nunca quis te machucar. Então você não devia ter feito. Conceito bem simples. Onde isso nos deixa? Te deixa assinando esses papéis dentro da janela de 30 dias. Me deixa seguindo com a minha vida. É onde isso nos deixa. Separados. Em breve divorciados. Eventualmente só 2 pessoas que já se conheceram. Eu passei por ela com a mala. Ela agarrou meu braço de novo. Mais desesperada dessa vez. Por favor. Só me dá uma chance de consertar isso. Eu olhei para a mão dela no meu braço. Depois pro rosto dela. Não tem como consertar isso. Só tem aceitar o que você fez e lidar com as consequências. Assina os papéis. Facilita. Essa é a única coisa que você ainda pode fazer para não piorar isso. Eu saí. Dirigi até um hotel de estadia prolongada perto do meu trabalho. Fiz check-in por 2 semanas enquanto procurava apartamento de verdade. Desarrumei a mala. Pedi comida. E pela primeira vez em dias, senti que conseguia respirar direito. Sem fingimento. Sem interpretar normalidade. Só silêncio e a certeza clara de que eu tinha lidado com isso exatamente do jeito que precisava. Meu celular vibrou 17 vezes aquela noite. Ligações. Mensagens. Correios de voz. Eu não abri nenhum. Eu tinha falado sério. Toda a comunicação agora passa pelo advogado. Ela fez as escolhas dela. Agora ela ia viver com elas. E eu ia viver sem ela. Troca justa. Pelo menos do meu ponto de vista. O Mason me ligou segunda de manhã enquanto eu pegava café no saguão do hotel. Disse que ela já tinha entrado em contato com ele. 2 vezes, na verdade. Uma chorando perguntando se tinha como atrasar o processo. Outra com raiva ameaçando contestar tudo. Deixa ela contestar. Eu disse, eu tenho documentação que faria um júri chorar. Ela não tá em posição de brigar. Foi o que eu falei pra ela. E educadamente, claro. Ela desligou na minha cara. Eu quase senti pena. Quase. Aí eu lembrei dos recibos de hotel que encontrei quando cavei mais fundo nos extratos do cartão de crédito. As cobranças que eu tinha ignorado antes porque confiava nela. Cobranças que agora faziam total sentido. O Marriott no centro. Toda quinta sim, quinta não, por 3 meses. Sempre o mesmo valor. $215. Mesmo dia que ela dizia que estava fazendo aula de yoga à noite. Eu entrei no site do estúdio de yoga. Eles nem ofereciam aula à noite nas quintas. As mentiras tinham camadas. Era isso que me pegava. Não era só o caso. Era a infraestrutura de engano que ela tinha construído em volta. As aulas falsas. Os encontros falsos com amigas. O cronograma cuidadosamente montado que dava a ela janelas de 2 horas para ser outra pessoa. Eu comecei a pensar no D. Quem era ele? Onde eles se conheceram? Como isso começou? Eu fiz uma coisa da qual não me orgulho. Bom, isso não é exato. Eu não tenho vergonha também. Eu entrei na conta da operadora online e puxei os registros de mensagens dela. Não o conteúdo. Só os números e horários. Um número aparecia constantemente. Começou há uns 7 meses. Primeira mensagem às 23h32. Depois foi ficando mais frequente. Várias vezes por dia no 3º mês.
Eu rodei o número num serviço de busca reversa. Custou $12. Valeu cada centavo. Ethan Urai. 34 anos. Casado. 2 filhos. Trabalha como gerente regional de vendas numa empresa de suprimentos industriais. Ethan Urai. Marido da Sofia. Marido da melhor amiga dela. Eu fiquei sentado no quarto do hotel olhando para a tela do notebook. E de repente tudo fez mais sentido. Os jantares duplos que a gente tinha feito. As noites de jogo na casa deles. A viagem de fim de semana pro lago no último verão onde nós 4 alugamos uma cabana. Eles estavam tendo um caso bem na nossa frente. Bem na frente da Sofia e minha. Enquanto a gente grelhava hambúrguer e jogava carta e ria de piada idiota. A audácia era quase impressionante. Eu liguei pro Mason de volta. Preciso que você faça uma coisa pra mim. O quê? Inclui uma cláusula no acordo que obrigue ela a cobrir qualquer custo relacionado a exames de DST. Painel completo. Silêncio do lado dele. Depois, você acha que tem risco? Eu acho que não sei mais o que eu não sei. Melhor prevenir. Vou incluir. Naquela tarde, eu fui no consultório do meu médico. Expliquei a situação. Fiz exame para tudo. A enfermeira foi profissional mais solidária. Disse que os resultados voltariam em alguns dias. Saí de lá com raiva pela primeira vez desde que isso começou. Não magoado. Não traído no sentido emocional. Só genuinamente puto por ter que sentar num consultório médico e tirar sangue. Porque minha esposa não conseguiu manter os votos de casamento. Meu celular tocou. Número desconhecido. Quase não atendi. Mas alguma coisa fez eu atender. Alô? É o marido dela? Voz de mulher. Hesitante. Eu vi seu número nas chamadas recentes do celular do Ethan. Imaginei que você devia estar envolvido no que quer que esteja acontecendo. Sofia. Tinha que ser. Sou eu. Eu disse. Você sabia? Do caso? Descobri quinta. Entrei com o divórcio no mesmo dia. Você. Eu suspeitei que tinha alguma coisa errada. Ele anda distante. Trabalhando até tarde mais do que o normal. Mas eu não tinha certeza até ver o nome do seu advogado aparecer numa busca do Google. O Ethan tinha anotado num bloco de notas. Eu juntei 2 mais 2. Desculpa você ter descoberto assim. Você tá arrependido que aconteceu? Ou arrependido que eu sei? Os dois, eu acho. Apesar de que agora eu tô mais arrependido por você do que por mim. Ela riu. Mas soou amargo. Por quê? Porque eu já tô fora. Papéis protocolados. Novo lugar encaminhado. Seguindo em frente. Você tem 2 filhos e uma hipoteca com um cara que jogou a família dele fora por uma transa. Como você sabe que foi só uma transa? Porque se fosse de verdade, eles teriam largado a gente meses atrás. Estavam se divertindo e mantendo as redes de segurança. Isso não é paixão. Isso é só egoísmo. Ela ficou quieta um momento. O que você vai fazer agora? Assinar papéis. Dividir bens. Seguir com a minha vida. Você. Eu ainda não sei. Os filhos complicam as coisas. Eles têm 7 e 9 anos. Eles não merecem isso. Não, não merecem. Mas isso é culpa do Ethan. Não sua. Você não criou essa situação. Você odeia ela? Eu pensei. Não. Ódio gasta energia. Eu só cansei. Tem diferença. Eu acho que odeio os dois agora. Justo. Você tá mais atrasada no processamento do que eu. Dá tempo. Ela falou alguma coisa? Quando você confrontou ela. O de sempre. Foi um erro. Não significou nada. Ela me ama. A gente pode consertar. Todas as falas padrão que as pessoas dizem quando são pegas. O Ethan tá dizendo as mesmas coisas. Que simplesmente aconteceu. Que ele nunca quis que chegasse tão longe. Que quer trabalhar no nosso relacionamento. O que você disse? Falei pra ele dormir no quarto de hóspedes enquanto eu decido o que quero. Razoável. Sua esposa tentou me ligar. 3 vezes hoje. Você atendeu? Não. Eu não sei o que falar pra ela. A gente é amiga há 8 anos. Ela foi minha madrinha de casamento. E agora ela é. A voz dela quebrou. Desculpa. É muito. Vai no seu tempo. Processa do jeito que precisar. Obrigada. Por ser decente com isso. Você não precisava atender minha ligação. Pareceu a coisa certa a fazer. A gente tá lidando com a mesma bagunça de ângulos diferentes. Ela desligou. Eu fiquei pensando naquelas 2 crianças. 7 e 9 anos. Velhas o suficiente para perceber quando o pai sair de casa. Velhas o suficiente para fazer perguntas.
Velhas o suficiente para lembrar disso como a época em que a família delas desmoronou. Pelo menos eu não tinha essa complicação. Sem filhos perguntando por que mamãe e papai não moram mais juntos. Sem briga por guarda. Sem dividir feriados. Só uma separação limpa e qualquer lição que eu pudesse tirar disso. Naquela noite, recebi uma mensagem de número desconhecido. Tinha que ser ela usando o celular de outra pessoa já que eu tinha bloqueado dela. A Sofia sabe. Ela me ligou gritando. Foi você que contou? Eu não respondi. Outra mensagem. Isso vai destruir as duas famílias. É isso que você quer? Continuou sem resposta. Terceira mensagem. A gente precisa conversar. Por favor. Só 5 minutos. Bloqueei aquele número também. O Mason ligou lá pelas 8. Ela quer mediação. Diz que assina tudo se a gente concordar em manter certos detalhes em sigilo. Que detalhes? A identidade do parceiro do caso. Ela tá preocupada com amigos em comum descobrirem. Fala pra ela que não. Ela não tem mais direito de controlar a narrativa agora. Ela teve 7 meses pra pensar em consequências. Tarde demais pra se preocupar com elas depois de ser pega. Ela tá ameaçando arrastar isso se você não concordar. Deixa ela arrastar. Eu tenho tempo e documentação. Ela só tem desespero. O Mason deu uma risadinha. Você tá lidando com isso melhor que 90% dos meus clientes. Por que eu não tô tentando salvar algo que já acabou? Só tô gerenciando a limpeza. Grande diferença. Justo. Vou passar sua posição pra ela. Pedi comida chinesa e assisti um jogo de basquete. Chequei e-mail. Comecei a olhar apartamentos numa área melhor do que onde a gente morava. A vida que eu tinha antes acabou. A vida que eu tinha agora era temporária. Mas a vida que eu estava construindo? Essa ia ser exatamente do jeito que eu queria. Sem concessões. Sem aceitar menos. Sem tolerar desrespeito. Porque era mais fácil do que recomeçar. Recomeçar não era fácil. Mas era honesto. E depois de meses vivendo na mentira de outra pessoa, honesto parecia um luxo que eu tinha conquistado. Na tarde de quarta, eu estava pegando almoço numa lanchonete perto do trabalho quando alguém chamou meu nome. Eu me virei e vi a Sofia parada atrás de mim na fila. Ela estava horrível. Olheiras fundas. Cabelo preso num rabo de cavalo bagunçado. Aquele tipo de exausta que vem de chorar demais e dormir de menos. A gente pode conversar? Ela perguntou. Aqui. Em qualquer lugar. Por favor. Só 10 minutos. Eu paguei meu sanduíche e saí. Ela veio atrás. A gente sentou numa daquelas mesas de metal que tem na frente de restaurante de shopping. Aquela que balança não importa quantos guardanapos você enfia embaixo da perna. Ela não perdeu tempo. Eu sei que você tá com raiva. Você tem todo o direito. Mas ela cometeu um erro terrível. E eu acho que se você só ouvir ela... É por isso que você quis conversar? Pra advogar por ela? Ela tá destruída. Ela sabe que errou feio. Mas ela realmente te ama. Essa coisa toda com o Ethan. Foi só, sei lá, um momento de fraqueza que saiu do controle. Eu dei uma mordida no sanduíche. Deixei ela continuar falando. Vocês têm anos juntos. E história. Isso não conta pra nada. As pessoas cometem erros. Casamentos de verdade sobrevivem a esse tipo de coisa o tempo todo. Parece que você ensaiou esse discurso. Ela olhou pra baixo. Eu tô tentando ajudar. Ela é minha melhor amiga. Eu odeio ver ela assim. Interessante que você tá mais preocupada com os sentimentos dela do que com o fato dela ter destruído nosso casamento. Eu não tô dizendo que o que ela fez foi certo. Mas jogar fora um relacionamento sem nem tentar consertar parece extremo. Eu larguei o sanduíche. Limpei as mãos no guardanapo. Olhei direto pra ela. Deixa eu te perguntar uma coisa, Sofia. Em todas as suas conversas com ela sobre o quanto ela me ama e como isso foi só um erro. Ela por acaso mencionou com quem ela estava tendo o caso? A expressão dela mudou um pouco. Ela disse que era alguém do trabalho. Que acabou agora. Alguém do trabalho. Foi o que ela te contou. Sim. O quê? Porque isso é mentira. Mas aí, ela anda bem confortável com mentiras ultimamente. Então faz sentido. O rosto da Sofia ficou tenso. O que você tá querendo dizer? Eu tô dizendo que você devia perguntar pra ela quem é o D. Aquele salvo no celular dela com emoji de coração. Aquele que ela vinha encontrando em hotéis toda quinta sim, quinta não, nos últimos 7 meses. Eu não tô entendendo onde você quer chegar. Não tá? Vamos lá, Sofia. Você é uma mulher inteligente. D. Pensa. Quem a gente conhece que o nome começa com D? Alguém que convenientemente começou a trabalhar até tarde nas mesmas noites? Alguém que de repente precisava fazer mais viagens a trabalho? Eu vi o rosto dela mudar conforme a ficha caía.
A cor sumiu. A boca dela abriu um pouco. Não, ela sussurrou. Sim. Você tá mentindo. Você só tá tentando machucar ela inventando. Eu tirei o celular do bolso. Abri os prints. Deslizei pela mesa pra ela. Terceira mensagem pra baixo. Ela usa o nome completo dele uma vez. Rola aí. Vai com calma. Ela pegou o celular com as mãos tremendo. Começou a ler. A respiração dela acelerou. Eu conseguia ver os olhos dela indo de um lado pro outro na tela, absorvendo mensagem atrás de mensagem. Ela empurrou o celular de volta pra mim como se queimasse. Quando? Começou há uns 7 meses segundo as mensagens. Pode ter sido mais se eles foram espertos o suficiente para apagar as conversas iniciais. 7 meses. A voz dela estava sem tom. A gente foi pro lago juntos 7 meses atrás. Nós 4. Eu sei. Eles estavam. Ela não conseguiu terminar a frase. Estavam. Bem na nossa cara. Enquanto a gente grelhava hambúrguer e jogava jogo de tabuleiro. Enquanto você e eu éramos os cônjuges bobos. Ela se levantou de repente. A cadeira de metal raspou no concreto. Eu preciso ir. Sofia. Ela parou, mas não se virou. Pelo que vale, eu sinto muito. Você também não merecia isso. Seus filhos definitivamente não mereciam isso. Ela foi embora sem responder. Entrou no carro e saiu dirigindo. Eu terminei meu sanduíche. Voltei pro trabalho. Passei a tarde instalando um novo sistema de ar-condicionado num prédio comercial. Lá pelas 18 horas meu celular começou a explodir. Não eram ligações. Mensagens de números que eu não conhecia. Amigos em comum. Gente do lado da família dela. Alguns parentes meus que de alguma forma ficaram sabendo da situação. A maioria era variação de "é verdade?" Ou "o que aconteceu?" Ou "podemos conversar?" Eu ignorei tudo. Isso não era discussão de comunidade. Era minha vida e eu não devia explicação nem resumo dos bastidores do meu divórcio pra ninguém. O Mason ligou lá pelas 7. Você não vai acreditar nisso. Me tenta. Ethan Wray acabou de contratar advogado de divórcio. Entrou com os papéis hoje à tarde. Aparentemente a esposa dele confrontou ele com provas e a coisa toda explodiu. Ela tá chutando ele de casa. Boa pra ela. Sua esposa tá tentando falar comigo o dia todo. Quer saber se foi você que contou pra Sofia sobre o Ethan? Eu falei pra Sofia perguntar pra sua esposa quem era o parceiro do caso. O que aconteceu depois disso é entre elas. Ela tá dizendo que você sabotou qualquer chance de reconciliação expondo o caso publicamente. Eu até ri disso. Publicamente. Eu contei a verdade pra uma pessoa quando ela apareceu pedindo pra eu reconsiderar meu divórcio. Isso não é exposição. Isso é recusar participar de um acobertamento. Ela quer que eu te diga que a Sofia não fala mais com ela. Que você destruiu uma amizade. Ela destruiu a própria amizade quando dormiu com o marido da Sofia. Eu só recusei guardar o segredo. Tem diferença. Eu falei basicamente a mesma coisa pra ela em linguagem mais profissional. Ela não recebeu bem. Não é mais meu problema. A gente ainda tá no caminho dos 30 dias. Se ela assinar, sim. Apesar dela estar fazendo barulho sobre contestar agora. Com que base? Sofrimento emocional. Diz que você foi cruel e calculista durante todo o processo. Eu fui eficiente e honesto. Se ela acha isso cruel, isso fala mais dela do que de mim. É o que eu vou argumentar se chegar a isso. Mas entre nós, eu acho que ela não vai contestar de verdade. Ela só tá se debatendo porque perdeu o controle da situação. Me avisa se mudar alguma coisa. Se não, te vejo na assinatura. Desliguei e olhei ao redor do meu quarto de hotel. Notebook aberto na escrivaninha. Botas de trabalho na porta. Cama que eu dormia sozinho há quase uma semana. Não era glamouroso, mas era honesto. Sem performance. Sem fingimento. Só eu, lidando com a realidade do jeito mais direto que eu sabia. Meu celular vibrou. Outro número desconhecido. Outra mensagem. Aqui é a Lauren, irmã da Sofia. O que você fez hoje foi cruel. Ela tá desmoronando. As duas estão. Valeu a pena destruir 2 famílias pela sua vingança. Eu digitei de volta. Eu não destruí nada. Eles destruíram quando decidiram que trair escondido era mais importante que os casamentos deles. Eu só parei de fingir que não sabia. Ela respondeu na hora. Você podia ter resolvido isso em particular. Eu resolvi em particular. Entrei com o divórcio e saí de casa. Isso é o mais particular possível. A Sofia me perguntou uma coisa. Eu respondi honestamente. Se a verdade destrói amizades, talvez essas amizades não fossem construídas em nada sólido para começo de conversa. Você não tem coração. Eu sou honesto. As pessoas confundem os dois quando a verdade não é conveniente. Bloqueei aquele número também.
Adicionei na lista crescente de pessoas que achavam que eu devia ter ficado quieto para facilitar a vida de todo mundo. Mas eu cansei de facilitar para quem dificultou a minha. Cansei de ser o acomodado. Cansei de engolir verdades para preservar o conforto dos outros. Ela queria salvar a amizade com a Sofia? Devia ter pensado nisso antes de começar o caso com o marido da Sofia. Ele queria manter a família dele junta? Devia ter pensado nos filhos antes de marcar encontros em hotel. Eles queriam privacidade e discrição agora? Deviam ter querido isso 7 meses atrás. Eu não estava sendo cruel. Eu só cansei de ser a única pessoa na situação que se importava com honestidade. E se isso me tornava o vilão na versão deles dos fatos, eu conseguia viver com isso. Porque na minha versão, eu era o único agindo com integridade. E a minha versão era a única que importava agora. Os dominós caíram mais rápido do que eu esperava. O Ethan se mudou para um hotel de estadia prolongada a 3 quarteirões do meu. Eu vi ele na academia uma vez. Ele me viu também. Nenhum de nós reconheceu o outro. O que a gente ia dizer mesmo? A Sofia entrou com o divórcio em 1 semana. O advogado dela era mais agressivo que o meu. Ela foi atrás de guarda total, a casa, pensão, suporte para os filhos e metade da aposentadoria dele. Segundo Mason, que ouviu pela rede de advogados, o advogado do Ethan aconselhou ele a aceitar rápido. Minha quase ex-esposa tentou aparecer no meu trabalho. A segurança barrou. Ela mandou e-mails através de amigos em comum. Eu deletei sem ler. Ela até tentou escrever uma carta e mandar entregar no hotel. Eu devolvi fechada para a recepção. O Mason me mantinha atualizado sobre as tentativas dela de atrasar o processo. Primeiro, disse que precisava de mais tempo para revisar os termos. Depois quis mediação. Depois reclamou que a divisão não era justa apesar de a gente quase não ter bens em comum. Finalmente, no dia 28, ela assinou. O Mason me ligou com a notícia. Acabou. Só falta a assinatura do juiz. Mas isso é formalidade. Vocês estão oficialmente separados e o divórcio será final em 60 dias conforme a lei estadual. Ótimo. Ela quis que eu te dissesse uma coisa. Eu não ligo pro que ela quis que você me dissesse. Justo. Pelo que vale, você lidou com isso melhor que qualquer um que eu já vi. A maioria das pessoas fica emotiva, comete erros, arrasta as coisas. Você foi cirúrgico. Eu só não vi sentido em prolongar o inevitável. Meus exames de DST deram negativo. Pequena bênção numa situação bagunçada. Assinei contrato de um apartamento de 1 quarto numa área boa. Não é chique, mas é meu. De verdade meu. Eu arrumei o resto das minhas coisas da Toviouse enquanto ela estava no trabalho. Deixei minha chave na bancada. Não olhei para trás. A notícia se espalhou pelo nosso círculo social. Algumas pessoas entraram em contato com apoio. Outras sumiram, provavelmente sem saber de que lado ficar. Eu não corri atrás de ninguém. As pessoas que importavam ficaram. As que não ficaram não valiam o esforço. Meu irmão ligou. Perguntou se eu estava bem. Eu disse que estava melhor que bem. Ele disse que tinha orgulho de como eu lidei com tudo. Isso significou mais do que ele provavelmente sabia. Eu vi a Sofia mais uma vez. Num supermercado. Ela estava com os filhos. Eles pareciam felizes apesar de tudo. Ela me viu, assentiu uma vez, e continuou andando. Palavras não eram necessárias. A gente sabia que tinha sobrevivido a algo que nunca deveríamos ter enfrentado. A gente sabia quem era o responsável. E a gente sabia que tinha tomado a decisão certa ao ir embora. O Ethan e minha ex tentaram voltar juntos depois que a poeira baixou. Durou 3 semanas antes de implodirem. Aparentemente casos não se traduzem bem para relacionamentos reais quando não tem mais o fator escondido para apimentar. No final, os 2 casamentos acabaram no mesmo dia, o meu e o deles. Eu saí livre, limpo e sem olhar para trás. Eles ficaram juntos, eu presos na bagunça que criaram. Eu ganhei minha paz. Eles ganharam um ao outro. Justo.